mas em tudo, graças a Deus. Amém. Nós abrimos o livro de Gênesis. Como todo mundo sabe, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E é o último livro, como diz o irmão Giovanni, começando do último. O livro de Gênesis é um livro que pertence aos Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. O livro de Gênesis relata a origem de todas as coisas. E também relata a origem do homem. O livro de Gênesis nos mostra como começou todas as coisas. O livro de Gênesis também nos mostra como nós começamos. Eu trago esta noite o tema a essência do homem. Amém. Fala comigo, a essência do homem. Aqueles irmãos que estão dotados da língua portuguesa, melhor do que eu, porque eu sou péssimo na língua portuguesa, sabem que a essência é origem, originalidade, é a base, onde nasce certa coisa, onde começa certa coisa, a essência do homem. Por isso abrimos o livro de Gênesis. Nós queremos falar de uma Bíblia que contém uma palavra. Eu quero dizer primeiro, por que eu disse misericórdia quando os irmãos atrasaram em abrir o livro de Gênesis? Porque é o primeiro livro. Logo que o irmão abre a capa, 2 folhas depois vem Gênesis. Capítulo 2 está na primeira ou na segunda página, na segunda folha da Bíblia. Mas eu quero falar de uma Bíblia que contém 66 livros, 39 o Velho, 27 o Novo Testamento. Novo Testamento, Velho Testamento, porque podemos chamar Nova Aliança ou Antiga Aliança. Novo Concerto ou Antigo Concerto. Esta Bíblia contém 929 capítulos, o Antigo Testamento, e 23.214 versículos. E o Novo, 260 capítulos e 7.959 versículos. Isso é o número de capítulos e o número de versículos que a Bíblia contém. Mas não é isso que eu quero falar. Mas antes de começar a falar, eu quero dizer que esta Bíblia está dividida em 2 partes. Como disse, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento está dividido em 4 partes, assim como o Novo. Nessas 4 partes, eu quero falar de uma parte, que é a lei. E nesta parte da lei, eu quero falar de um livro, que é o livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu disse que trouxe o tema de hoje, a essência do homem, a origem do homem. A Bíblia me fala que então formou o Senhor Deus do pó da terra. Nós somos pós. Os irmãos que estudam anatomia, os que estudam biologia sabem. Quando o homem morre, depois de um tempo, se ir na sua tumba ou no seu túmulo, vai encontrar apenas pó. Mas a essência do homem, Deus formou o homem para um propósito. Deus formou o homem para fazer alguma coisa. Mas, depois de Deus formar o homem do pó da terra, Ele trouxe perante algumas coisas. Mas antes de Deus formar o homem, Deus formou muita coisa. A Bíblia fala que quando Deus formou a terra, Ele disse, haja. Quando Deus formou, ou quando Deus criou os répteis, disse, haja. Mas quando Deus formou o homem, Ele disse, façamos. Amém. Obrigado, Senhor. Isso me mostra uma diferença entre o haja e o façamos. A Bíblia me mostra que quando Deus formou o homem, houve um consenso mútuo de 3 personalidades supremas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse, façamos o homem. Amém. A nossa imagem e segundo a nossa semelhança. É uma dádiva ser imagem e semelhança do Altíssimo.
Os animais não tiveram esta dádiva. Os animais marinhos não tiveram esta dádiva. Os gados não tiveram esta dádiva. As plantas não tiveram esta dádiva. Mas o homem teve esta dádiva. Façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. A Bíblia fala que Deus pôs o homem no jardim para cuidar dele. Mas deu-lhe uma responsabilidade. Tudo podes. Mas não toque nisto. Não é que a árvore tinha pecado, não. Aqui vem um segredo. O segredo da árvore do conhecimento do bem e do mal não contém que a árvore era mal. Não. O segredo existia na obediência. A partir do momento que Deus disse, não toque nesta árvore, a árvore tomou, ou a árvore se tornou algo especial. O líder chega na igreja e diga, ou diz, desculpa, toque em todos os micros, menos no micro azul. O micro azul não tem problema. Mas a partir do momento que o líder diz que podem tocar em todos os micros, menos o micro azul começa a ganhar um estatuto especial. Amém, estou entendendo. Deus pôs o homem no jardim. O homem é tão ingrato. Mas o homem é tão ingrato. Deus deu tudo. Mas ele queria mesmo aquilo que Deus disse para não tocar. A essência do homem. O homem tem uma essência de viver para sempre. Quando Deus formou o homem, nós ganhamos alguns atributos. Mas quando o homem peca, nós perdemos alguns atributos. Jesus. Amém. Aleluia. Quando o crente adora, o crente ganha alguns atributos. Aleluia. Mas quando o crente peca, o crente perde alguns atributos. Desenrola aí, meu irmão. Deus formou o homem do pó da terra. E ele disse, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nós tínhamos a dádiva de viver para sempre, Adão. Mas a partir do momento que Adão peca, perdeu a dádiva de viver para sempre. Adão viveu e morreu. Perdemos alguns atributos. Eu vou transportar isso na nossa vida atual. Nós somos crentes, nós temos uma essência. A nossa essência é de tomar conta daquilo que Deus nos incumbiu. É a essência do homem adorador. Nós como crente, como cristão, temos uma essência. Velar e cuidar das coisas de Deus. Jesus. Mas a partir do momento que eu tomo uma decisão em desobedecer a palavra, a voz do Senhor, eu perco alguns atributos. Amém. Meu irmão, não há comunhão entre as trevas e a luz. Mas você prefere teu colega que é ímpio, você perde alguns atributos. Olha aí, Jesus. Minha irmã, o sexo é depois do casamento, mas você faz antes, você perde alguns atributos. Desse jeito. Ah, a carne é fraca, sim. Para todos. Não é só para ti. Ah, ele é bonito, sim. Mas não lhe pertence. Tudo me é ilícito, mas nem todas as coisas me convêm. Amém. Palavra do Senhor. Ah, na igreja todos são boêmios. Desculpa pela expressão. Sim. Segundo a tua visão, são. Já perguntaste na visão de Deus como é que eles são? Aleluia. Aí é que está o mistério.
Ah, eu não consigo ficar uma semana sem fazer sexo. Sim, tu não consegues porque perdeste alguns atributos. Eu preguei uma vez dizendo, falta um tempo. Sim, eu me lembro. Há tempo para tudo debaixo da terra. Nenhum sofrimento vem para sempre. São apenas estágios. Para os irmãos que gostam de videogame sabem, são apenas estágios. Quanto mais difícil, maior é a recompensa. A essência de Deus, a essência do homem, a essência do homem de Deus é adorar e cuidar as coisas de Deus. O homem ainda ficou com alguns atributos. Nós não perdemos tudo por causa do pecado do nosso pai Adão. O intelecto, a emoção, a vontade, ainda ficou em nós. A essência do Filho de Deus está no tomar conta das coisas de Deus. Mas eu vou dizer, como? A nossa caminhada na fé não é fácil. Também não é difícil. Mas como? São as duas coisas ao mesmo tempo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não está a dizer que a tua caminhada será fácil, não. Crente que é crente sabe que a vida na fé não é só mar de rosa. Também é espinho. E o crente sofre mais com o ímpio. Porque ganhar uma coisa com honestidade não é fácil. Tudo com honra é difícil. Mas vale a pena. Uns te dão na direita, na esquerda, atrás, em frente. Estás bloqueado, está difícil. Mas quando você sair daí, vai respirar fundo e dizer, consegui 4. Aleluia. A vitória tem um sabor agradável. Amém. Minha irmã, eu venho hoje para falar com os jovens. Minha irmã, meu irmão, você é linda demais. Todo mundo na escola te cobiça. Havia uma irmã que o pastor lhe dizia, minha filha, homem para ti, está na igreja. Os homens da igreja só pensam em oração. Minha irmã, o homem para ti está na igreja. Os homens da igreja são boelos. Eu fico feliz quando me chamam de boelo. Eu também. Mas dentro de mim nasce um fogo. Porque eu sei o que o Senhor faz. Amém. Maravilha. Somos loucos. A irmã ficou com este jovem. O jovem até lhe deu casamento. Mas depois de um tempo, ela engomou mal a camisa e o jovem lhe atestou com ferro de engomar na cabeça. Abriu. Filho de Deus não faz isso. Quando você perde a essência, você perdeu tudo. Quando você troca a tua essência com alguns prazeres, você perde tudo. Quando você perde a tua essência, quando você perde a tua originalidade, você perdeu tudo. Caminhar na fé não é em passos largos, não. Caminhar na fé é passo a passo. Passo a passo. Por isso Jesus, quando levou a cruz, não correu. Ele andou
devagar. Porque há muitos pontos que precisam ser alinhavados. Jesus. Há muito caminho que precisam ser trilhados. Um mundano escreveu que o caminho é feito caminhando. Eu não sabia o que estava a dizer. Mas a fé é feito caminhando na fé. Aleluia. Quando você perde a fé, você perde o caminho e perde a luz de Deus. Aleluia, Jesus. Adão, quando perdeu a confiança por causa da desobediência, ele perdeu a luz de Deus. E aí começou a desgraça. Deus nos dá tudo. Você olha aquilo que não vê. Mas Jesus vê aquilo que você não olha. Meu Deus, olha aí. Você olha que aqui só está um pastor, o diácono só está a olhar, não. Peça emprestado os olhos de Jesus, mas vê que aqui anjos de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Deus nos dá coisas grandes quando temos a nossa essência em ordem. Amém, Jesus. A essência do homem não é hoje cantou, amanhã está no boda. A essência do homem não é hoje pregou, amanhã adulterou. Olha aí. A essência do homem não está hoje louvou e amanhã está falando mal do outro. Aleluia. Esta não é nossa essência. Aleluia. Estou entendendo, Jesus. A igreja do Campo Grande é uma igreja missionária. Porque a maior parte dos jovens angolanos que cá chegam para estudar cristão param neste lugar. E muitas das vezes os jovens se desviam. Porque o ambiente da faculdade, o ambiente da casa dos estudantes lhe corrompe. Sim. Mas eu digo aos irmãos, para os irmãos que conhecem bem Luanda, eu cresci no bairro Prenda. O bairro Prenda num bairro calmo. Crescemos num grupo de 30 jovens, onde muitos fumavam cangonha, os irmãos conhecem essa expressão. Aqui usam a expressão palha. Outros bebiam. Mas existia 4 jovens, dentre os 30, que não bebiam, não fumavam. Nem sempre as más companhias corrompem os bons costumes. Corrompem sim, mas nem sempre. Para alguém te corromper, precisa ter uma vontade em ti e ser corrompido. Você sabe que você é crente. Estava a te dizer, vamos ao dox. Estás aí por quê? Há uma vontade em ti. E Olha. você perdeste a essência. Estou entendendo, Jesus. É assim que funciona. Aleluia. Tem que haver vontade. Vamos deixar de dizer que a falta de atividade é que faz com que nós vamos nos desviar. Até podes ficar fraco, porque a vida na fé é sobidência. O ficar fraco não é cair. Amém. Amém. O sobidência que os irmãos dizem, que muitos dizem, não é o estás de pé, mas caíste. Glória a Deus. A santificação é um processo contínuo. Amém. Hoje me santifico para o Senhor, amanhã me santifico para o Senhor, depois de amanhã me santifico para Ele. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. A vida cristã não é fácil. Para ti, para mim muito menos. Olha aí. Olha aí. Eu comento com alguns irmãos. Muita gente pensa que casamento fugiu, até fugiu da fornicação. Mas o adultério começa a te espreitar com muita força. Por isso que os solteiros cuidam melhor da obra. Porque só tem prazer numa coisa quem prova. Você que nunca provou não tem prazer, é que não sabes como é que é. O teu coração não está aí. Só tem prazer em buscar quem prova o Senhor. Amém, Jesus.
quanto mais provarmos o Senhor, mais vontade de o ter vamos ter. É verdade. Amém. Amém. A essência do homem está em pegar na mão de Deus e dizer, eu sozinho sou nada. Aleluia. Adão peca contra o Senhor. Come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus expulsa Adão do jardim. Mas Deus, como é amoroso, por excelência, Ele nos dá um escape. A primeira profecia da Bíblia. Da mulher vai nascer alguém que vai pisar a cabeça da serpente. A primeira profecia da Bíblia. Jesus. Existia uma mulher chamada Maria, nasceu um homem chamado Jesus. Que viveu 100% como homem e 100% como Deus. 100% como homem porque sentia as paixões que um homem sentia. Sentia sede, sono, cansaço, fome. Como Deus, Ele sabia o que estava no nosso coração. Aleluia. Glória. Esse homem morreu e nos deu a chance de nós recuperarmos a essência que havia perdido muito tempo atrás. Hoje, eu posso dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque um homem consertou a aliança. Um homem A matriz. cozeu a roupa que estava rota. Jesus. Porque um homem mostrou um novo caminho para recuperar a essência. Jesus Cristo. Por isso, o meu grande acamba, apóstolo Paulo diz, quem está em Cristo, nova criatura é. Amém. Aleluia, Jesus. As coisas velhas já passaram. E és que Se você fumava, já não fumas mais. olha aí. Se você adulterava, já não adulteras mais. Se você falava mal do outro, já não falas mais. És que tudo se fez. Nuevo. Se eu te dizer que a tua vida este ano vai ser uma beleza, sem problema, sou um autêntico mentiroso. Jesus. Pode me falar mal, mas você vai ter muitos problemas. Muitos problemas. Mas também vais ter grandes vitórias. Amém. Graças a Deus. Os jovens, nós só queremos receber. Só queremos ir para a igreja e nos dizer, jovem, você vai ser grande, enorme. Você vai ser um grande engenheiro, um doutor, você vai ser um grande advogado. Essa conversa do século XXI está nos matando. É verdade. Jovem, não vês cantar por quê? Jovem, não vês no culto por quê? Meu irmão, minha faculdade é a mais dura de Lisboa. Sim, é. E o meu tempo é o mais escasso da igreja. Independentemente do curso que estamos a fazer, não vamos perder a essência. Amém, Jesus. Maravilha. Independentemente da distância em que estamos da nossa casa, não vamos perder a essência. Antes de eu vir para cá, para Lisboa, meu pai disse, meu filho, não disse mais nada, só disse, meu filho, vai. Se for me passar alguém no futuro, mas uma coisa eu te digo, não te desvie em terras estranhas. Amém. Aleluia. A princípio eu não tinha entendido porquê. Mas depois de eu regressar de férias para Angola, ouvi a minha mãe dizer uma coisa.
Se não consegues, alguma coisa está a prever para o mal, de preferência abandonar a formação, mas não deixes Cristo. Aleluia. Hoje em dia, qual mãe, qual irmão que vai dizer abandona a formação, mas não abandona Cristo? Se o filho está se formando para trazer o pão em casa, fumba. O peixe em casa. Mas é necessário ter uma visão além do presente. Nós, crentes, precisamos olhar além do hoje. É assim como Deus faz. Deus não olha só hoje. Deus já conhece a eternidade. O que vai acontecer daqui a mais 50 anos, Deus sabe. Porque Ele é onisciente. Não perca a tua essência. Aleluia. Nosso pai Adão perdeu a essência. Mas nosso Senhor Jesus nos mostrou o caminho para recuperarmos a essência. Está duro sim! Está difícil? Exatamente! Mas não perca a essência que Deus colocou em ti. Arranje um parceiro. Faça como o amigo Paulo. Timóteo não era só filho, mas também era amigo. Amém. Juntos vão caminhar. Por isso que a Bíblia fala, juntos fizemos proezas. Amém. Não disse que eu faço proezas, não. Disse junto fizemos proezas. A Bíblia fala que tiveram 1, 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. A oração de 2 homens de fé é pior que um terremoto. Por isso é que as correntes se quebraram na mão de Paulo e Silas. Porque eles adoraram. A formação é essencial, meus irmãos. Ninguém nos mente, é importante. Mas a fé é muito importante. Amém. Podem pensar que eu esteja a falar mentira, mas a minha prioridade não é a formação. A minha Glórias a prioridade Deus. é chegar ao céu. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu não estou preocupado se um dia vão me chamar de engenheiro. Mas eu estou preocupado um dia chegar lá e ver aqueles irmãos que um dia comigo sentaram e adoraram o Senhor Criador. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque no céu não há engenheiro. Não. A engenharia aprenderam onde? Deus começou a fazer engenharia primeiro. Olha aí. A biologia foi criada por Deus. Amém. Os irmãos que estão fazendo medicina, a primeira operação, a cirurgia foi feita por Deus. Ciência criativa. Deus é o dono da geografia. Vou me importar com um homem que fala, às vezes está mentindo por quê? Eu tenho que me importar com aquele que criou, Amém. não criado. Olha aí. Eu não estou preocupado com o cão. Estou preocupado com o dono dele. Amém. Não estou preocupado com o homem. Eu estou preocupado com o dono do homem. Aleluia. Maravilha. Eu não quero perder a minha essência por causa de uma formação. Ai, ai, ai. Mas quero fortalecer a minha essência por causa desta formação. Aleluia. Maravilha. Estou entendendo. Se coloca em pé. Estou entendendo. Obrigado. Olha aí, papai. Maravilha. Nós atributamos, Senhor. Aleluia. As vontades vão surgir, os prazeres vão aumentar. Porque quanto mais próximo de Cristo estivermos, maiores serão as nossas lutas. Quanto mais próximo de Cristo nós estivermos, maiores serão as nossas dificuldades. Mas olhe atrás das dificuldades. Não põe a dificuldade em cima, põe embaixo. Porque o nosso Deus é maior que as dificuldades. Quando as dificuldades surgirem,
faz com que a dificuldade seja tipo um pano transparente. Olha o reflexo de Jesus aí atrás, a te esperar e dizer: filho, você consegue. Você consegue. Avança. Aleluia. Eu sei que vou dizer: não, Deus, há uma parede que me impede. Jesus está sempre a dizer: você consegue. Marca só o primeiro passo. Marca só o segundo passo. Eu sou contigo. Eu estou contigo. Eu te dou força. Não perca a tua essência por causa do emprego. Coisas melhores Deus prepara para os seus. Aleluia. Desde a antiguidade, ainda não se viu, Nem se ouviu. nem se ouviu Um Deus que trabalha. um Deus que trabalha como o nosso Deus, Aleluia. em prol daqueles que buscam e esperam. A Bíblia fala que o choro de um crente pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, Mas eu não serei. mas eu não sou atingido. Amém. Aleluia. Ainda que eu andasse sobre o vale da sombra da morte, Não temerei mal. não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Olha só, Aleluia. ele não está falando da dificuldade, está falando da morte. Ele está contigo até aí. O teu amigo só te acompanha até no túmulo, Vai se comandar. mas Deus te acompanha e Deus está contigo até na Jerusalém celestial. Casamento vai surgir sim, mas dificuldades também vão surgir. Você pode pensar que aquele homem que está do lado de lá é que é o homem da tua vida. Não estou contra nem a favor. Mas a Bíblia fala que não há comunhão entre as trevas e a luz. Traga-nos de volta, Deus. Deus é Deus. Ontem, hoje e eternamente. Ele é o Alfa e o Ômega. Não faça como o nosso pai Adão, mexendo unicamente naquilo que disseram para não mexer. Mas faça como o nosso pai Abraão. Obedeça a voz do Senhor e sai da sua terra e da sua parentela. Enfermidade não vem para ficar. Nós não ficamos na enfermidade, não. Nós passamos pela enfermidade. As dificuldades fazem parte do pacote que nós recebemos. Mas as dificuldades não faz parte do diploma que nos prometemos receber. Aleluia. 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 Que a hora vinha que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. A tua essência, Deus, na verdade. Sei estar com fome. Sei não ter roupa. Sei não ter emprego. Também sei estar em fartura. Também sei ter emprego. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nos ajuda a permanecer na tua essência, Deus.